Cami, podemos passar para o quarto passo. Quarto passo, que são os pranayamas. Pranayamas são a ciência da respiração. É um movimento, então, aí que a gente começa a entrar realmente num mergulho muito mais profundo interior. É quando a gente é convidado a fechar os nossos olhos e aí a nossa atenção, né, que está sempre voltada para o externo, traz esse mergulho. Então, a gente traz a prática, traz a nossa respiração, nessa atitude de estar entrando nesse mergulho interno. É muito importante reforçar isso, porque antes de tudo isso, a gente ainda está muito voltado para o externo. Quando a gente mergulha no nosso lado interno, aquele calinho aperta um pouquinho mais, porque daí a gente não tem tantas distrações, né? Então, o Pranayama vai convidar você a inspirar e a exalar. Inspirar, lembrando que é a nossa primeira ação quando a gente nasce. Então, é um movimento que ininterruptamente, enquanto a gente está aqui, está falando para você, você está vivo, você está vivo. E quando a gente exala, que é a nossa última atitude, né, quando a gente vem a falecer, a morrer, é quando a gente exala. Então é um movimento em que a gente está se despedindo, está tirando de nós coisas que não servem mais, aquilo que a gente quer tirar o peso dos ombros. Então esse inspirar e exalar quer convidar a gente a estar enaltecendo, valorizando a nossa vida. Então também é uma postura, não deixa de ser uma postura, né? Muito importante, porque traz pra gente então a vida e a morte. E tem vários tipos de pranayamas. Queria que você até explicasse, porque considerando que eles são exercícios respiratórios, em quais contextos a gente pode utilizar de repente no dia a dia? Porque nas práticas de yoga, naturalmente, a gente vai ter um momento de meditação, um momento de respirar, dos pranayamas, mas de repente a pessoa está num momento de ansiedade. Ela consegue usar isso para aliviar? Ela consegue usar isso como um apoio naquele momento? Nossa, com certeza. A respiração, na verdade, ela vai seguir com a gente durante a vida. E essa parte de ansiedade, ela vai tranquilizar de forma muito, muito eficaz. Porque quando a gente está ansioso, está estressado, a gente está em desequilíbrio, a nossa respiração ela também entra em desequilíbrio. A gente fica um pouco mais ofegante, a respiração fica um pouco mais encurtada, às vezes a gente tem até uma grande pausa na nossa respiração, né? Nem respira. Então, o fato da gente equilibrar a nossa respiração, trazer essa consciência através do pranayama, inspirando e exalando calmamente, naturalmente nosso estado já vai se harmonizando e a nossa consciência, né, essa sensação nossa vai aliviando. Entramos no quinto passo, que é pratyahara. Então a gente foi para o asana, que são as posturas, então a gente dá uma cansada no corpo. Então a gente vai para pranayama, pranayama já traz um convite, um mergulho quando a gente fecha os nossos olhos, e pratyahara a gente vai se abster dos nossos sentidos. Então, através da nossa respiração, é como se a gente fosse se desprendendo da nossa matéria, desse corpo físico. A gente tem a nossa alma, Atma, né? Que é o que a gente quer acessar, que é ilimitada, é tranquila, tá sempre na paz, tá tudo bem. Então, a gente precisa se desprender desse conceito que a gente tem da matéria, do corpo, né? O que é meu, o que é do outro, e na verdade entender que esse corpo é apenas um condutor para que a gente consiga viver todas essas experiências que a gente vive aqui, né, no planeta Terra, na terceira dimensão. Então a gente começa a se desprender do olfato, do paladar, da audição, do tato. Então tudo isso vai se dissipando junto, né, sendo auxiliado através da própria respiração. Então é um momento em que depois dos asanas, que vai fortalecendo a nossa musculatura, a gente começa já se sentar mesmo para meditação, que é o motivo de tudo isso, que a gente vai caminhando para que a gente consiga se sentar confortável, de forma estável e permanecer. Então, pratyahara vai ser esse movimento de se distanciar dos nossos sentidos enquanto matéria. E continuando aqui então com a filosofia do yoga, a gente pode falar do sexto passo agora? Sim, agora nós vamos para o sexto passo, que então é dharana, que é a nossa concentração,
que tem outras práticas também que são colocadas aí para a gente aumentar o nosso foco. Mas uma vez que então a gente, né, Pratyaharas já se absteu, né, dos sentidos externos, a gente vai trazendo um mergulho muito mais profundo interno, focando a nossa atenção. Então é muito importante entender um pouco desse conceito, porque a gente entende que cada vez que a gente avança, a gente vai pensando em nada, e não é uma realidade. A mente sempre vai estar pensando, mas a gente é capaz de doutrinar, né, conduzir a nossa mente para pensar naquilo que a gente realmente precisa que ela pense. Super interessante esse ponto de vista, porque conduzir é diferente de controlar. Controlar é como se a gente colocasse numa redoma, né? Colocasse numa jaula, e aquilo que está numa jaula, numa redoma, quer sair. Não é natural estar ali. Então existe uma força contra. Ao contrário de quando a gente, né, tem um domínio, a gente vai elevando a nossa consciência, né, como um grande observador e vai se olhando ali de cima, entendendo quem é, né, a Camila, quem é a Ju, como que se comporta, o que desencadeia certas atitudes, o que né, aprimora outras. Então a gente vai focando ali e a gente tem um trabalho, um projeto, algo que a gente precisa mesmo trazer total atenção, a gente consegue então doutrinar ali e direcionar de forma muito mais efetiva e com qualidade essa nossa atenção. Sensacional, eu gostei de entender dessa forma porque, mais uma vez, não precisamos lutar contra a nossa mente. A gente vai treinando ela, a gente vai entendendo, a gente vai conhecendo novas formas, né, de ser, estar, viver, pensar. E esse nosso papo acaba me inspirando em saber que, ok, cada coisa no seu tempo, tá tudo conectado, tá tudo favorecendo. E agora a gente caminha então para o 7º passo. Sim, que é Dhyana, a própria meditação, né? Então, Dhyana é a meditação. Então, aquele lugar ali em que você realmente se inseriu naquele contexto da sua mente, do seu pensamento, do seu projeto, daquilo que você precisa colocar total atenção. E aí você fica respirando, né? Inspirando e exalando aquela atitude, aquele comportamento, aquela situação, aquele momento do aqui e agora. Nada mais vai interferir, você vai estar ali completamente focado e completamente entregue àquilo que você quer que a sua mente então fique focada. Então percebe que tudo vai se interligando e às vezes até parece que confunde que uma coisa é a mesma, mas não, existe uma linha muito tênue que divide essas situações e é tão sutil que a gente entra ali então no último passo, que é Samadhi. Samadhi são esses espasmos, né, em que a gente se dissipa completamente então do nosso corpo, inclusive até da nossa própria mente. Tem muitos relatos, né, que falam que as pessoas se sentem como se estivessem levitando ou que estivessem numa bolha. Então cada um vai ter uma experiência. E é muito interessante a gente perceber que isso acontece não somente nesses lugares de meditação. Isso acontece em momentos do nosso próprio dia a dia. Nossa, Cami, mesmo? Sim. Explica pra gente alguns contextos do dia a dia, então, que de repente isso aconteça, porque pode ser que a gente nunca nem tenha dado essa nomenclatura ou nem tenha percebido que a gente já esteve lá, né? Que a gente já esteve em Samadhi. Samadhi, eu acho que a forma mais que vai conectar todas as pessoas é o contato com a natureza. Seja a gente vendo um pôr do sol, seja a gente vendo o cair de uma chuva, algo que você vivenciou e que você teve uma experiência muito forte de êxtase. Então esse lugar, todo mundo de alguma forma tocou, nada mais importa, né? Às vezes você tá tão ali brilhante diante daquela situação. Eu acho que ninguém passou por uma situação que não viu um pôr do sol, um grande amanhecer, em que você só contemplou aquilo, em que você só vibrou aquilo e que você estava tão feliz, tão em paz, tão completo que não existia divisão entre você e tudo que o universo é. Esse conceito todo vai mostrar para nós que não existe a nossa separação. E uma vez que a gente trabalha, né, a nossa essência, nos valores e virtudes, yamas e niyamas, e a gente vai caminhando, vai se conhecendo, vai se tornando pessoas melhores,
a gente acaba contribuindo para o todo. Então a gente percebe que trabalhando todos esses conceitos, a gente vai se melhorando enquanto seres humanos e naturalmente a gente contribui com o todo. Tem uma parte, né, da filosofia, né, que fala de Ishvara Pranidhana, que é essa devoção e que muitas pessoas confundem até com uma questão religiosa. E na verdade não, quando você se integra e você não vê separação, essa devoção ela se integra porque você quer bem da natureza, você quer o bem de todos, porque isso se integra com você. Então é uma união de tudo isso, né? O próprio Namastê, quando a gente, né, traz essa saudação, é reconhecendo esse Deus, essa divindade que nós somos, que saúda a outra pessoa. Então, percebe? Essa relação é sempre uma relação muito amorosa, muito acolhedora. Então, você entende as suas dificuldades, o seu calo, as suas partes boas, e você também olha para o outro e reconhece que ele, enquanto humano, também vai ter as suas partes difíceis, vai ter as suas partes boas. Então, esse compilado, né, esse grande manual, que a gente fala 8 passos, parece assim, nossa, são 8, vou lá, né? Não, na verdade, desafia a gente mesmo a conhecer a gente enquanto pessoas e humanos e a reconhecer essa grande orquestra que é a natureza, essa força que a gente desconhece, mas que a gente está inserido.